começando mais um podcast Perfection Talks. Eu sou a Maria Caporusso e hoje eu estou aqui com a doutora Raquel Marcelino e a gente vai falar hoje sobre beleza com naturalidade. Você que está em casa, já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Porque toda semana a gente está falando de beleza, de tecnologia, de saúde e de muitas coisas que eu sei que você quer saber. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Eu fiquei muito lisonjeada com o convite, nesse lugar que eu amo e com essa tecnologia que a gente é apaixonada. Prazer é nosso recebê-la, doutora. Começa contando pra gente um pouquinho da sua trajetória na dermatologia. Conto. Eu sou médica, formada, fiz faculdade em Teresópolis, depois vim para São Paulo, sempre morei aqui, mas voltei para São Paulo. Fiz pós-graduação em dermatologia e depois comecei a trabalhar, já trabalhei em consultório de cirurgia plástica e hoje em dia eu sou sócia na Clínica Isabela Rezende, que é uma clínica referência, tanto em tecnologias quanto nos nossos protocolos, né, de rejuvenescimento natural. E é isso. Doutora, eu já stalkeei as redes sociais, porque vocês sabem que eu sou dessas. Antes delas chegarem, eu dou aquela checada. E eu já sei que a maioria dos seus pacientes, das suas pacientes, procuram uma beleza com naturalidade. Sim. Que, aliás, é uma tendência, né, agora. É uma tendência e a gente já era essa tendência antes da tendência chegar. Aham. Então, pra gente ficou muito natural mesmo isso. A gente apenas manteve o que a gente já fazia. As nossas pacientes são muito discretas e elas não querem que nada do que a gente faça fique evidente. E aí é nesse ponto que eu sempre gosto de falar para elas, explicar como a tecnologia associada aos injetáveis é importante. Porque a tecnologia me possibilita colocar menos produtos injetáveis, mais especificamente o ácido hialurônico. Porque eu Uhum. consigo fazer retração de pele, eu consigo tratar, né, levantar esse rosto injetando menos. Eu acho muito interessante a gente não ter como foco tampar buracos. A gente sabe que o processo de envelhecimento ele é dinâmico, então eu não posso ficar tampando o buraco com ácido hialurônico. Eu quero ir no foco do processo de envelhecimento e é assim que a tecnologia age. Então eu acho interessantíssimo. Doutora, alguns anos atrás, a gente passou por um surto, basicamente, não sei se eu posso dizer assim, mas acho que sim, Sim, de rostos iguais, de pessoas com excesso de ácido hialurônico, não tratando apenas do colágeno e da reposição. sim. Como que foi para vocês que trabalham com a naturalidade ter passado essa fase do pessoal querer retirar e fazer um tratamento mais sadio? Uhum. Chegavam muitas pessoas com o rosto insuflado pra gente, e a gente Uhum, sempre eu acho que a pessoa acaba com o rosto insuflado pela vontade de colocar cada vez mais e por encontrar o profissional que está disposto a fazer isso. E a gente nunca esteve disposto a qualquer preço, uhum, colocar no paciente produtos, né. Eu sempre, independente de quem é a minha paciente, eu vou indicar estritamente o necessário e o que vai deixar ela bonita. Então, a gente propunha a retirada dos produtos, se fosse a vontade do paciente, uhum. para seguirmos com a nossa linha de tratamento. Uma minoria dos pacientes não queria retirar, então a gente muitas vezes fazia tecnologia só, porque eu não vou colocar mais produto em um rosto que já está insuflado, entendeu? Então, a gente teve muita procura de pacientes querendo retirar e pacientes que já estavam com dismorfismo. Então Olha é muito só. interessante isso. Muitas vezes o paciente não tem a dimensão de como está o rosto Do tanto e de não produto tem. ou do excesso Não tem, colocado. justamente. Ele não tá vendo do jeito que a gente tá vendo. Então, muitas vezes ele não tem essa percepção. Uhum, E é interessante a gente mostrar e sempre respeitar a vontade do paciente, uhum. né. Doutora, eu sei que na clínica vocês fazem, um tratamento que é laser e Uhum. injetáveis também. Sim. Isso trouxe mais naturalidade no protocolo de vocês? Qual que é o feedback dos pacientes? Com certeza, na verdade ele potencializou a ação que a gente precisava de levantamento do rosto, porque a gente tem um Uhum. protocolo na clínica que é o Vertical Lift, é um protocolo patenteado, só nós fazemos na clínica, a clínica tem unidade em São Paulo e Curitiba, né. Essa técnica foi desenvolvida pela doutora Isabela Rezende, patenteou,
E ela tem o objetivo de um lifting do rosto não cirúrgico, então a Uhum. gente faz, a associação de tecnologias com os injetáveis. E a tecnologia impulsionou esse estímulo de colágeno, porque a tecnologia ela consegue fazer reforço ligamentar, ela consegue levantar o rosto, estimular muito colágeno, tratar a qualidade de pele. Lá na clínica a gente tem 2 fotonas, então a gente tem o Fotona Starwalker, temos o Fotona 4D, que a gente consegue complementar esse tratamento. E a Uhum. resposta de melhora de pele da paciente, porque o rosto não precisa só de colágeno, ele precisa de toda essa gama de tratamentos que vão levantar o rosto e a cereja do bolo é a qualidade de pele, né, que é o nosso cartão de visita. Então a gente consegue, melhorar muito a ação dos injetáveis com a tecnologia, a gente é apaixonado. Doutora, é muito viral hoje em dia aquele rosto Hailey Bieber, aquela coisa Uhum, mais: "Ai, acabei de acordar e tô bonita". uhum. Eu sei que Fotona traz isso, porque eu Sim, também sou paciente aqui, tá, gente? sim. Também passei por uma busca por colágeno, tive aquela perda de peso, derretimento de Uhum. pele, então eu entendo. E não vou mentir que como mulher, eu acho que o sonho de todas nós é acordar e falar: "Gente, estou E maravilhosa". não ter que passar maquiagem, né. Exato. Você acha que laser, mais esse estímulo que vocês trazem no protocolo de vocês, tá alcançando um pouquinho esse estilo de não preciso de tanta maquiagem, não Uhum. preciso usar tanto os filtros das Sim. redes sociais? Conta pra Com gente. certeza. Inclusive, esse é um feedback das pacientes. Uhum. Elas sentem que depois que começaram a associar a tecnologia, porque algumas pacientes, elas focam o budget nos injetáveis, né? Muitas podem fazer, a maioria lá na clínica pode fazer essa associação, mas algumas, quando tem que escolher, elas querem fazer os injetáveis. E aí eu explico tudo, a gente detalha cada objetivo de tratamento, e Uhum. elas realmente, quando conseguem fazer, elas sentem muita diferença em viço de pele, fechamento de poros, clareamento de manchas, e isso deixa muito mais confortável, né, a paciente, quando ela sente que ela não precisa fazer múltiplas camadas, construir camadas com maquiagem, ela se sente muito melhor, ela se sente mais bonita e mais, segura, né. É uma renovação de autoestima, né, doutora? Uhum, com certeza. E nessa busca pela naturalidade, a gente sabe que não é só o rosto. Uhum. Esse protocolo tem alguma parte do corpo que ele também é indicado? Sim, a gente faz muitos tratamentos corporais lá na clínica também, e a gente gosta muito de um que chama Orange Lace, que ele é um tratamento com foco em celulite. Eu também associo a bioestimuladores injetáveis, mas a Uhum. minha área de tratamento favorita são os glúteos. Eu Hum. amo fazer bumbum, fica muito bonito, e aquelas ondulações, tanto do glúteo quanto do frame, né, a parte aqui posterior de coxa, bananinha e culote, a gente consegue muita melhora quando associado com as tecnologias. Esse orange laser é pela textura da pele, Textura. aquela casquinha de laranja que Uhum, fica? exatamente. E tem muita Entendi. melhora, tem muita resposta, e é algo que salta aos olhos do paciente, porque são Uhum. coisas é a dor do paciente, né, já tentou múltiplos tratamentos muitas vezes e nada teve resultado, então, elas ficam muito satisfeitas com esse protocolo. É autoestima, né, doutora? Eu acho que Exatamente. a gente, quando recebe as doutoras aqui, a gente não fala só de tecnologia, não fala só de saúde, não fala só dos protocolos, mas a gente fala também da autoestima. Uhum. Falando ainda um pouquinho da busca da naturalidade, eu queria que Tá. você deixasse um recado para todo mundo que está assistindo e para paciente que tem essa queixa. Uhum. Quero ter um rosto, ainda que eu faça os protocolos de forma natural. Uhum. O que ela deve fazer além dos protocolos oferecidos, aquele cuidado em casa que não é do TikTok. Tá. O ideal é sempre ter uma indicação assertiva, né, então eu particularmente não gosto de empilhamento de camadas, talvez por a gente ter muitas tecnologias na clínica, Uhum. porque nada vai ter o resultado da tecnologia. O skincare Sim. não adianta você tentar que ele não vai alcançar o resultado que o laser proporciona, né, ele não é, descartável, então é interessante fazer uma boa limpeza, uma limpeza que não agrida o seu rosto. Sempre que a gente agride o nosso rosto, quem tiver a pele sensível ou tendência a manchas, que é a grande maioria dos brasileiros, pode ficar com uma mancha ou piorar a que já tem. Então, eu sempre falo para as pacientes o básico que funciona.
tudo não terais, então a gente nunca vai ter uma pele de um boneco que é completamente lisa, a pele tem texturas, mas a gente sempre pode fazer uma boa limpeza e uma boa hidratação quando Uhum. couber essa etapa, né, não é todo mundo também que não são todos os hidratantes que a gente pode fazer em todo tipo de pele, então é muito bom fazer essa seleção. Mais antioxidantes, sérums clareadores que não agridam, a gente gosta muito dessa linha de skincare natural também. Maravilhosa. E eu sempre acredito nesse básico que funciona, O não básico bem gosto feito. básico bem feito, justamente. Muitas vezes o paciente tem uma rosácea e acha que é acne, então uma avaliação é sempre bem-vinda, Uhum, até para a gente direcionar esses produtos de uso post-care em casa, uhum. né, a gente trabalha O muito. doutora, o pós desse protocolo de vocês, ele é um pós tranquilo? Você acha que a paciente já sai vendo um resultado? E vocês também receitam algum tipo de skincare que não pode faltar no pós? Uhum, sim. O pós, ele em geral é muito tranquilo. Do Star Walker fica um pouco mais vermelho no primeiro dia, no dia Uhum, seguinte já tá rosa e o salmão e é bem tranquilo. O que eu gosto muito da tecnologia é que aparentemente parece que o rosto, principalmente do Star Walker, parece que a paciente tá sentindo dor, mas ela não tá, entendeu? É isso que eu entendi. gosto também. Então, o viço vem depois, e a gente gosta muito de indicar brumas calmantes, inclusive a gente tem uma linha completa que a gente trabalha com nanotecnologia, extratos botânicos, as meninas preparam o rosto, finalizam com ele, porque não agride e ele é super adequado para um pós-laser, tá? Uhum. Então a gente usa bruma, hidratação, depois de 2 a 3 dias a fotoproteção para não arder muito, né, até no primeiro dia pode fazer, mas no segundo dia pode fazer. E é isso, e focar em proteger bastante essa barreira cutânea. Sérum probiótico, a gente gosta muito. Doutora, a partir de quantos anos os pacientes em si procuram o colágeno? Percebem a perda? Ou então olham a informação sobre o colágeno Uhum. e vão buscar a ajuda de Tá. vocês? Em média, acima de 30 anos. Eu recebo pacientes até mais cedo, mas eu Uhum. sempre gosto de falar que não é uma idade específica e mais do visual, tá? A genética influencia muito no grau de flacidez, quando que ela vai começar, o estresse oxidativo. Então, se o paciente, né, passa por um estresse muito intenso, constante, isso pode consumir também mais do nosso colágeno. Exposição solar, então tem muitos fatores que influenciam, não só a idade, tá, mas falando assim, Uhum. uma média acima de 30 anos. E eu sempre gosto de falar para as minhas pacientes jovens que chegam na clínica, ela já tem o colágeno bombando, já tem a pele muito bonita, eu não quero injetar nada, então eu sempre falo: "Vamos fazer tecnologias", porque tecnologia não tem erro. Ela vai melhorar a qualidade de pele, vai estimular colágeno, se o paciente assim o quer, né, Uhum. mas a gente não vai correr o risco de exagerar. E eu acho que o mais bonito que o paciente jovem tem é a aparência da juventude, né, a gente Não não tirar pode a não. juventude. Quando começa a injetar num rosto muito jovem, ele fica mais velho, não tem como. A não Olha ser que você só, faça com muita naturalidade um lábio, um botox aqui na glabela, coisas um muito preventivo. pontuais, um preventivo, sabe. Ou até nariz eu faço bastante Uhum, rinomodelação, a gente faz lá na uhum. clínica. Então são pontos que a gente, fazendo com naturalidade, como a gente está acostumado, não vai saltar aos olhos, não vai parecer mais velho. Mas começou a colocar muito ácido hialurônico, começa a ficar artificial. Perde a Perde a naturalidade. naturalidade e é o que tem de mais bonito, né, vai ter a vida inteira para fazer o tratamento, eu Com acredito muito nisso. certeza. Perfeito. Doutora Raquel, foi um prazer Prazer o recebê-la meu, muito aqui. A obrigada, gente sempre agradeço. aprende muito, são aulas que a gente tem aqui no nosso Perfection Talks. E eu gostaria que você deixasse o arroba do Instagram para o pessoal continuar acompanhando você, seus conteúdos da clínica, e deixasse um recado final para o pessoal aí de casa sobre essa naturalidade, essa beleza com naturalidade. Perfeito, meu arroba do Instagram é doutora Raquel Marcelino, né, DRA Raquel Marcelino, Raquel com QU. E o meu recado é pra gente focar sempre na beleza natural. É o que vai deixar a gente confortável, a gente vai ficar confortável de se olhar no espelho. Se você tem dúvida, se você tá na dúvida se ficou, já ficou. Não, né, eu Uhum. acho que a gente tem que sempre fazer justamente o que a gente conversou, o básico que funciona. As tecnologias, elas trazem um ganho muito grande para a pele, não só naquele momento imediato, mas a longo prazo. Se a gente for comparar um paciente que faz tecnologia desde cedo com um que começou a fazer com 40, 50 anos, a diferença é brutal, em qualidade de pele, em linhas marcadas, em manchas. Então, o que a gente almeja é sempre um rosto natural e bonito, né, e que não precisa usar muita maquiagem para ser ressaltado.
Maravilhosa. Obrigada, Obrigada, amor. Muito doutora. obrigada. Fiquei muito feliz com o convite. A gente também, espero que volte para a gente poder Volto, falar sobre mais com assuntos. certeza. E esse foi o nosso Perfection Talks. Eu espero vocês aqui semana que vem, porque vocês sabem, toda semana a gente está falando de beleza, de tecnologia, de autoestima, de saúde, e eu sei que você gosta. Então, ativa o sininho, se inscreve aqui no nosso canal e eu espero vocês semana que vem. Até!